Ao entrar no mundo, ele afirmou: tu não quiseste sacrifício e oferenda. Tu, porém, formaste-me um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não foram do teu agrado. Por isso eu digo: eis-me aqui. No rolo do livro está escrito a meu respeito: eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Está aí o resumo de todo o modo de viver de Jesus. Pai, eu venho fazer a tua vontade. Pai, veja, o meu amor obediente a ti, a minha vida vivida não para mim, mas para ti, é o sacrifício que tu queres. Não é mais aquele sangue derramado do boi, aquele sangue derramado do cabrito, da ovelha, mas é a minha vida derramada amorosamente por ti, em cada cansaço, em cada caminhada na Galileia, em cada paciência com os discípulos, até a cruz. Eu venho, ó Pai, para fazer a tua vontade. É aí que Jesus, deixa eu logo dizer uma coisa a vocês, é aí que Jesus é sacerdote. Essa é a diferença. Eu ainda vou fazer eu quero ver se a última meditação nossa é sobre o sacerdócio. Eu queria comentar um texto da carta aos Hebreus com vocês. O sacerdócio de Jesus não é ritual. Veja, o sacerdócio judaico é ritual, é hereditário. Não interessa se o sacerdote é piedoso ou não, ele vai lá, mata, cumpre o rito e pronto, cumpriu. Tá certo? O sacerdócio de Cristo não. Cristo vai exercendo o sacerdócio na vida dele, entregando-se ao Pai. A vida de Jesus é aquilo que vocês cantaram ontem, como uma vela que se consome no altar. Tá certo? Toda a existência de Jesus, isso os teólogos os melhores, os mais modernos dizem isso. Toda a existência de Jesus foi pró-existência. Quer dizer, ele nunca viveu para ele. Ele viveu para o Pai. E por amor ao Pai, pelos irmãos. Mas primeiro para o Pai. O encanto de Jesus, a paixão de Jesus, a fixação de Jesus, a loucura de Jesus é o Pai. O Pai. Podem olhar no Evangelho. Pois bem, já ao entrar no mundo, ele é todo para o Pai. E a gente vê isso em toda a história dele. Vocês sabem, hoje a gente consegue, talvez os que não fizeram ainda exegese, estudaram ainda os sinóticos, não saibam isso. Mas vejam, de verdade, vocês sabem que Jesus pregou de 3 a 4 anos, mais ou menos. O início da pregação de Jesus foi um sucesso. Jesus começa pregando na Galileia, tá certo? E no início, Jesus foi um sucesso de crítica e de público. No início, Jesus era novidade, tá certo? E todo mundo corria para ver Jesus, tanto pelo modo como ele pregava, quanto pelos milagres que fazia. Jesus fez milagres de verdade, fez milagres, tá certo? Jesus tinha uma pregação que era diferente da pregação dos rabis, dos escribas, dos mestres de Israel. Reparem, o melhor evangelho para a gente observar isso é o de Marcos, que é o mais antigo, é do ano 64, mais ou menos do ano 64, é o primeiro. Então vocês podem observar, se vocês pegarem o capítulo 1 de São Marcos, é interessante. Escutem só: sua fama se espalhou em todo lugar, em toda a redondeza da Galileia. Marcos 1, 28. Ao entardecer, quando o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e endemoniados, e a cidade inteira aglomerou-se à porta. Marcos 1, 32, 33. Jesus não podia entrar publicamente numa cidade, permanecia fora em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Marcos 1, 45. Jesus retirou-se com seus discípulos a caminho do mar, e uma grande multidão vinda da Galileia o seguiu, e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da Transjordânia, dos arredores de Tiro e Sidônia, veja, até do sul do Líbano. Uma grande multidão, ao saber de tudo o que fazia, foi até ele.
E ele disse aos seus discípulos que deixasse um pequeno barco para que o povo não apertasse, pois havia curado muita gente. Marcos 3, 5 a 10. E vai por aí. É o início do Evangelho de Marcos. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado foram à sinagoga e ali ele ensinava. Estavam espantados com o seu ensinamento, pois ele os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Marcos 1, 21 a 22. Então Jesus começa o ministério dele como Padre Novo. É sucesso. Todo mundo vai ver o jovem pregador que tinha tanto amor. Tá certo? Mas logo depois vem a crise. Jesus, meus irmãos, fiquem sabendo, viveu o ministério dele todinho em crise. Jesus foi um pregador em crise. Tá certo? Porque logo depois desse primeiro amor, começaram as incompreensões. E por que as incompreensões? Porque Jesus não era o Messias que o povo esperava. Jesus não era o Messias de encomenda. O povo esperava um Messias milagreiro. O povo esperava um Messias que satisfizesse as suas expectativas. Veja, por isso a minha meditação ontem, a minha insistência, porque ainda hoje é assim, não é? Então, e Jesus não foi o Messias assim. Jesus nem se enquadrou no tipo de Messias que os fariseus esperavam, o Messias que viria obrigar o povo a cumprir a lei. Jesus não se enquadrou no tipo de Messias que os essênios esperavam, que viria para purificar o culto do templo de Jerusalém. Jesus não se enquadrou no tipo de Messias que os zelotas esperavam, o Messias da TL adoidada que viria expulsar os romanos e expulsar Herodes. Jesus não se enquadrou no tipo de Messias que o povão esperava. O povão esperava o Messias para resolver seus problemas imediatos, fazedor de milagres. Jesus não foi um Messias assim. Jesus foi o Messias que o Pai queria que fosse. Na segunda meditação de hoje eu vou falar disso. E vocês vão ver o preço que Jesus pagou por isso aí. Então vejam, quando as pessoas, quando os fariseus, o povo, os essênios, os zelotas foram percebendo isso, foram se fechando para Jesus. Vou mostrar isso para vocês. Primeiro, as incompreensões da própria família. A família de Jesus, os parentes dele em Nazaré não acreditavam nele. Para a família de Jesus, Jesus era um doido, era um desequilibrado. Eu fico pensando sempre o que Nossa Senhora não teve de ouvir dos parentes. Porque vocês reparem, Jesus era filho único, deixou a mãe sozinha. Na Terra Santa, uma mulher nunca podia ficar só. Quando era criança, era o pai que cuidava. Quando era adulta, era o marido. Quando ficasse idosa, viúva, era o filho que devia cuidar. Sempre o homem devia cuidar dela. Um homem devia sustentá-la. Que coisa bonita. Jesus é filho único e deixa sozinha a mãe viúva. Vocês reparem que nos evangelhos sempre aparece Maria com os irmãos de Jesus. Os parentes cuidavam dela. Ela não devia escutar coisa muito bonita, né? Que educação vocês deram para esse menino, não é? Veja, mas é verdade, não está certo? Que formação esse menino tem? Ao invés de cuidar de você, que era a responsabilidade dele, sai por aí dizendo doidice, pregando doidice, arranjando briga com todo mundo. Maria deve ter escutado muito isso. Escutem só, olha aqui. Voltou para casa e de novo a multidão se apinhou, de tal modo que eles não podiam se alimentar. E quando os seus tomaram conhecimento disso, saíram para detê-lo, como quem pega doido, porque diziam, enlouqueceu. É que a gente não presta atenção nisso. Marcos 3, 20 a 21. Em Nazaré, Jesus era tido como o Beato Salô, tá certo? Um exótico, um doido. Veja, e levam Maria. Maria vai com eles pegar Jesus.
tá certo? Coitado, de tanto ouvir e com a preocupação de mãe, coitada. Trazê-lo para casa para descansar um pouco. Não é brincadeira, minha gente. Crer, a vida com Deus coloca a gente em crise. Escutem, escandalizavam-se dele em Nazaré. E Jesus lhes dizia: um profeta só é desprezado em sua pátria, em sua parentela, em sua casa. E não podia realizar ali nenhum milagre. E admirou-se da incredulidade deles. Marcos 6, 5 a 6. Quando vocês quiserem ver o evangelho assim, cru, sem enfeite, leiam São Marcos. Quando vocês quiserem repousar nas palavras de Jesus, leiam São João. Mas São Marcos é cru. São Marcos é do detalhe. Olha essa palavra, olha a palavra de São Marcos. Repare, na sinagoga de Nazaré, a descrença era tão grande, a animosidade com Jesus era tão grande. Veja o que Marcos diz: ele não pôde fazer ali nenhum milagre. São Mateus, que escreveu depois, vai ajeitar, diz: ele não quis. São Mateus sempre ajeita São Marcos, sempre, né? Veja, mas Marcos vai mesmo, ele não pôde fazer nenhum milagre, e admirou-se, escandalizou-se da incredulidade deles. Não é brincadeira não. Você chega na sua terra e sente o peso, os comentários, tá certo? A descrença. Então Jesus começam as portas a se fechar. Então as incompreensões da família. Depois a rejeição por parte dos chefes de Israel. Os escribas, sobretudo o sumo sacerdote e o sinédrio, deveria reconhecer o Messias quando ele viesse. E no entanto, veja, os fariseus, os saduceus, os escribas do sinédrio vão se fechando. E os escribas que haviam descido de Jerusalém para escutá-lo, para avaliar a pregação dele, diziam: está possuído por Belzebu, e também é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Marcos 3, 22. Está aí, acabam na raiz com a moral de Jesus. Não, ele expulsa demônios sim, ele faz milagre, mas é pelo capeta que ele faz. Pronto, acabou-se. Veja, Jesus vai sentindo aos poucos o cerco se fechar. Saíram os fariseus e começaram a discutir com ele. Para pô-lo à prova, pediram um sinal vindo do céu. Suspirando profundamente em seu espírito. É sempre Marcos. Estejam atentos quando leiam o Evangelho de Marcos. Porque para Marcos o Evangelho não é a palavra de Jesus só. Para Marcos o Evangelho é Jesus. Tá certo? Então Marcos faz questão de mostrar os sentimentos, os gestos, as atitudes de Jesus. Tudo é Evangelho. Olhe como Marcos diz. Repare, Marcos é o homem dos detalhes. Olha, suspirando profundamente em seu espírito, ele diz: por que esta geração procura um sinal? Quer dizer, não é brincadeira. Você vai pregar, você vai anunciar o reino com o coração aberto, e vem as lapadas, a gracinha, a rasteira, veja, a piadinha. Faça um sinal. Que sinal tu fazes para a gente acreditar nisso? E Jesus diz: por que essa geração procura um sinal? Uma geração superficial, descrente. Veja. Mas pior ainda, a lentidão dos apóstolos. Essa é de lascar. Porque aí não é de fora, é de dentro, né? Dos 12 que ele escolheu. Os apóstolos eram lerdos. Os apóstolos eram superficiais. Os apóstolos eram lentos para crer. Porque a gente é de região, eu venho de uma diocese de praia, Maceió. E quem é de Maceió sabe, as piores paróquias são as de praia. Trabalhar com pescador, eita meu Deus do céu, né? Pescador, quando ele quer o peixe, vai lá no mar, pega e pronto. Depois o resto é sentar-se, tomar uma pinguinha, conversar. Eu ainda me lembro em Porto de Pedra, eu seminarista, fazendo pastoral, né?
a igreja vazia, o pessoal todo na